Olá, vamos para mais um vídeo então. Quero falar hoje sobre os 4 indicadores de riqueza. 4 indicadores, tá? Para saber como é que você mede o seu estado de riqueza ou o estado de construção de riqueza. Como é que você está e como é que você anda na sua jornada. Mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Dê o seu like, comente e compartilhe. Eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro para quem não me conhece. E aproveito também para te convidar para conhecer o meu curso Finanças Pessoais, que trata do passo zero ao passo final, que deixa você pronto para investir e saber então como é que é a construção da sua independência financeira. Tudo isso você tem link na descrição desse vídeo. Bom, quais são os 4 indicadores então? Bom, o primeiro indicador é o patrimônio líquido pessoal. O que é isso? É basicamente você saber como medida que você tem, de um lado, se você parar para fazer as contas, os seus bens que são representados pela sua casa, pelo seu carro, pelos seus investimentos, e você soma tudo isso. Quanto é que você tem? Tá? Uma folha de papel, faça esse exercício e vá traçando então em torno dele, depois um acompanhamento. A gente fala um pouco mais em seguida. Então, se você tem, por exemplo, uma casa que vale 300 mil, tem um carro que vale 30 mil e tem 15 mil na caderneta de poupança ou, enfim, algum investimento, você tem um total de 345 mil. Do outro lado, você tem as dívidas. Você tem, por exemplo, da casa uma dívida de 200 mil, você tem do carro ainda um saldo de 10 mil, isso dá 210. Se você diminuir os 345 dos ativos menos os 210 do passivo, o líquido é 135 mil. O cuidado aqui, e é importante porque isso faz parte da consciência financeira na construção de longo prazo, é o quanto você tem de ativo com liquidez. Porque a casa, o carro ou bens desse tipo, você não converte em dinheiro de uma forma imediata se você precisar. Então, a importante é a liquidez. Nesse caso aqui, você tem 15 mil de liquidez, que é o dinheiro que você tem aplicado. E a construção de ativos, ela deve se concentrar, então, num objetivo de ter investimentos que vão gerar renda para você. Então, essa é a construção correta, porque outros bens que vão tirar dinheiro, que você vai ter que incrementar, botar mais dinheiro em cima, eles não estão, então, rendendo, eles estão tirando dinheiro do bolso, como se diz. Tá certo? Segundo indicador de riqueza, então, é o quanto tempo você se sustenta sustenta os gastos que você tem com o dinheiro que você tem disponível. Então, por exemplo, se você gasta 5 mil por mês, então você faz a seguinte conta, divide 5 mil por 30 dias, você tem 166 reais por dia. Bom, então você vai dividir esse 15 mil, nesse exemplo que a gente tem aqui, que é o seu valor de líquido de dinheiro, por 166, e você vai ter o número de dias que você pode, então, estar com esse combustível atendendo. No caso, nesse exemplo, você teria 90 dias para consumir esse seu ativo. Por que isso aqui é importante nesse raciocínio aqui? Porque vai chegar um ponto na sua vida que você vai tirar dinheiro apenas desse depósito que você está fazendo, que é a independência financeira. Tá? O terceiro indicador de riqueza. Aí é um indicador bastante subjetivo, porque ele tem a ver com uma situação que cada um sente, não é tão objetivo quanto esses outros, não se faz uma conta dessa forma. É como é que você sente. Que é o seguinte, para uma perda de dinheiro para você, quanto que seria? Por exemplo, há muitos anos atrás, perder 10 reais para mim seria, quando eu comecei a minha vida, seria muito, tá? 20 reais. Hoje talvez esteja na faixa dos 100 e tal, aí eu já vou ficar um pouquinho incomodado quando tiver uma perda desse tamanho. E para você, qual é esse tamanho aceitável de perda? Então, uma referência minha subjetiva para saber o quanto que você sente essa sua afinidade com o dinheiro e tolerância à perda. Tá? Bom, e o quarto indicador, que eu falei um pouco no início do patrimônio líquido pessoal, e junto com esse eu acho que complementa muito bem a importância dessas referências. O quarto indicador é, então, a independência financeira. Como é que você sabe qual é o seu número, né, o seu valor que você precisa para a independência financeira e, sabendo esse número, como é que você acompanha essa jornada de conquista, né? Como é que você está caminhando nessa direção. Então, por hipótese, não, vou fazer uma conta aqui verdadeira, mas assim, como exemplo, então, se você tem, por exemplo,
Você quer fazer o cálculo da sua independência financeira. Se os seus gastos mensais são, eu peguei aqui R$3.000, tá? R$3.000 você tem os gastos mensais. Você então multiplica por 12 meses, você tem um total em um ano de 36 mil. Tá? Só acompanha comigo o raciocínio da conta. Você tem então, repetindo, 3 mil de gastos mensais e você vai fazer isso, quanto que representa no ano? São 36 mil. Esses 36 mil, tá, que é o seu total de gasto no ano, a conta é o seguinte, você vai achar ela bem simples da seguinte forma. Imagine que a taxa de juros que você vai ter em investimentos que você faça, na média, num período longo de tempo, chegue a 6%. Tá? Não vamos discutir taxa de juros aqui, 6%, que um pouco mais arrojado, um pouco menos arrojado, mas que em determinado momento, na média, você tenha 6%. Esses 6%, você então, 6 dividido por 100, você tem 0,06. Se você fizer a conta bem simples de 36 mil, que é o que você tem de gasto por ano, por 0,06, você tem um número que é 600 mil. Então, 600 mil é o número da sua independência financeira, é o valor de dinheiro que você tem que juntar. Ok? Se você faz a conta hoje e chega a esse número, então a próxima pergunta, sempre que se faz, é como é que eu vou chegar nesse número? Quanto tempo eu vou levar? Bom, aí tem várias contas para fazer. Nesse caso aqui, só para não ficar muito vago, você tem 600 mil, você já sabe qual é o seu indicador, você tira 15 mil, que é aquele valor que você tem inicial guardado em dinheiro, então você precisa de 585 mil. Muito bem, esses 585 mil, você, por exemplo, uma conta que você tenha aqui, então, economizando, se você ganhar 5 mil reais, então 5 mil reais por mês, e você guardar 25%, 25% é 1.250, ok? Eu estou com a continha que eu fiz aqui. 1.250 por mês. Se você colocar lá a mesma taxa de juros aquela mensal, 1.250 por mês, naquela taxa de juros de 6%, e você colocar que você precisa 600 mil, que você já calculou, o tempo que vai levar são 242 meses, ou seja, 20 anos. Então você precisaria guardar de hoje até lá este valor. Bom, então está aí as referências de riqueza. Tá bom? Foi um pouquinho longo, né? Mas eu acho que esse complemento da independência financeira aqui, ele ajuda e complementa bem melhor do que só jogar os indicadores. Tá bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele tenha atingido aí a necessidade ou despertado o interesse de você de como é que constrói isso, como é que vocês vão agora juntar e fazer seu diagnóstico e em cima deles trabalhar o acompanhamento para ver se isso está crescendo dentro do ritmo que tem que ser. Tá bom? Então tá, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!